Boa tarde, internautas. Nosso primeiro programa em 2014, Tribuna do Consumidor, aqui no UOL TV, a rede da internet, né? É a TV que prima por sua excelência e que dá a oportunidade da gente realmente trazer assuntos seríssimos. E hoje eu fiz questão de começar o ano, né? Lidando com um assunto muito importante, que é a questão de gênero, a questão da mulher. Da mesma forma que a Muna, no programa dela, Todas Mulheres, abriu também falando da questão da mulher, eu também quero fazer isso. Então, convidei uma colega advogada e com muito orgulho, porque ela, jovem do jeito que ela foi a primeira presidente ou presidenta da subseção do Jabaquara da Ordem dos Advogados do Brasil. E não é uma subseção pequena, não. Tem, eu diria que atualmente, de 3 a 4 mil advogados inscritos. Então, Solange, é um prazer recebê-la aqui. Seja bem-vinda. Muito obrigada, doutora Rosana. O prazer é todo meu, o orgulho meu estar aqui no primeiro programa deste ano, né, 2014, que eu traga boa sorte, né, para todos os demais programas. E é um prazer estar aqui falando da condição feminina, né, das mulheres. E eu tenho certeza que vai dar sorte, porque eu acho que este ano, para nós, mulheres advogadas, é o pontapé inicial de uma luta que nós estamos travando, né? E vai ser um programa muito informal, até porque é começo do ano ainda, né? Na verdade, todo mundo sabe que vai começar mesmo, né? A partir da semana que vem, se não, depois do carnaval, mas nós não podemos perder esse tempo. A Solange é diretora da Associação das Advogadas, Estagiárias e Acadêmicas do Estado de São Paulo. É a primeira entidade de advogadas cujo objetivo é justamente esse, única e exclusivamente debater as questões da mulher. Solange, conta aí para os nossos internautas, né, o que a gente, do porquê dessa associação. Sim. Bom, as mulheres, quando resolvem se unir, elas sempre mostram que elas vieram para mudar um pouco a história, né? E a gente, dentro das nossas reuniões, a gente percebe quanto a mulher advogada ainda tem que evoluir e mostrar a força que ela tem. A gente sempre até falou numa última reunião, às vezes as advogadas chegam num balcão de um fórum para ser atendidas e infelizmente quando chega um advogado posteriormente, a funcionária levanta e vem se referir primeiro ao advogado, porque ele está ali de terno, de gravata. E a gente, se não falar, bom, cheguei primeiro, você vai ser atendida depois. Então, em todos os momentos, a gente realmente tem que mostrar, alô, eu sou advogada, tenho o mesmo direito, tenho o mesmo respeito que os demais colegas. E a gente se uniu por uma série de fatores, mas eu acho que o principal é mostrar essa liderança da advogada, da mulher advogada. Nós conseguimos, graças a você, Rosana, unir advogados que tiveram destaque dentro da OAB, dentro da nossa entidade legal, de classe. Muito legal. Então, não só as advogadas, como as estagiárias, as acadêmicas de direito, vão estar se reunindo e debatendo problemas que não são pontuais. E também os problemas das pessoas, todas as mulheres que são alvo de violência doméstica, mulheres que são alvo de discriminação no trabalho, então a gente está ali para apoiá-las. Eu acho que uma coisa que aconteceu recentemente numa das nossas reuniões foi uma jovem advogada que falou assim, da situação que ela viveu, assim, e aquilo doeu em todas nós, né? Ela foi fazer uma audiência, uma audiência trabalhista, ela é uma jovem advogada, aparência de jovem advogada, logicamente, e a juíza falou assim, no meio da audiência, ô doutorinha, por favor, vamos logo que a nossa pauta tem que andar. E a advogada, né, nos relatou que ela se sentiu totalmente constrangida, totalmente ali humilhada, né, a palavra é essa, frente... E o que é pior, por uma juíza. Por uma juíza, né, a qual, ao contrário, né, deveria ali, vendo a situação de uma jovem advogada, além do respeito que lembrar de quando ela começou a trabalhar, não é? Que ela também precisou de um dia alguém a respeitá-la e alguém a valorizá-la, né?
E essa jovem advogada ela relatou assim que ela perdeu, a palavra é essa, né? Perdeu o rebolado ali e perante o cliente a situação toda constrangedora por demais. Então isso, eu acho que a nossa entidade vem até para fazer um desagravo numa situação dessas, todas essas, né? mas eu não tenho todas dúvida. essas situações que são corriqueiras, mas a pessoa precisa ter um local para que ela possa vir falar. e falar. Eu diria que nem na questão da delegacia da mulher, né? Enquanto não teve a delegacia da mulher, não havia o espaço para as mulheres poderem ir, né? Exatamente. Então, eu, quando jovem, faz pouco tempo, um advogado me chamou de filha no meio da audiência. Eu odeio que me chamem de filha. Claro que hoje não chamam mais, mas filha. Como assim filha? Não é? Eu sou colega. Né? Então eu acho que todas nós advogadas já passamos, no mínimo, por uma situação. Por várias, né, Rosana? Quem milita passa não por é? várias. Mas isso que chamou por demais a nossa atenção é que foi uma juíza, no decorrer de uma audiência. A gente espera o quê? Se eu tenho um tratamento igual, quer dizer, ali ela foi desvalorizada por ser jovem e por ser mulher. Duas coisas que deveriam valorizá-la, né? Ser jovem, estar no começo de carreira e por ser mulher. Ontem eu fui conhecer, até pela importância dela, a mãe Silvia, que tem uma atuação no candomblé brasileiro. E ela já foi convidada, já foi para a Rússia, já esteve ao lado de Mandela, ela já praticamente percorreu o mundo. Ela hoje deve estar beirando 70 e poucos anos. E eu fiquei olhando para ela e fiquei imaginando. Mulher, com 70 e poucos anos, lá atrás, jovem, o preconceito era muito maior e negra. Para complicar mais ainda. E o quarto complicômetro, defendendo uma religião que muita gente, não é verdade? Ainda tem preconceito. Então, assim, a questão da mulher ainda está muito longe, não está? Sim. Gente, está muito longe ainda. Só que assim, a hora que as mulheres se reúnem e tem uma válvula de escape para desabafar, para contar, como foi o caso dessa, para mim foi pontual demais. Foi marcante, né? Foi marcante, porque você se coloca no lugar dela e você fica imaginando, quer dizer, todos os fatores negativos e aquele trauma que ela teve, né? E não poder falar, né? Exatamente. Ela vai comentar com o cliente? Não vai, não é? Não, de jeito nenhum. O cliente com certeza também se sentiu constrangido. Claro, situação, claro. Né? Agora, só para o internauta ter uma ideia, né? Hoje no estado de São Paulo a inscrição já está em 340 mil, né? Inscritos. Isso. Sendo que, para não contrariar dados, 48% desses 340 mil são mulheres, não é? Então, é inadmissível que isto continue acontecendo. Exato. Agora, Solange, nessas horas do balcão do fórum, quem levantou para atender o terno foi uma mulher também, sim. não é? Então, a mentalidade... É no inconsciente, né? É no inconsciente. Então... Uma coisa até falando sobre isso, Rosana, eu que fui presidente de uma entidade da subseção, como você falou. Eleita, né? Voto direto. Voto direto, sim. Aliás, a mulher quando... Em oposição, né? Também. Vamos falar todos os fatores eram adversos, todos eles, né? Mas, quer dizer, quando a mulher mostra que realmente é séria, que ela tem um trabalho para mostrar, os demais colegas, além do respeito que você cria, alguns, logicamente, a gente sabe que já me conheciam. Outros foram pelo fator assim, vamos ver o que vai acontecer, né? Então, o que eu me orgulho também é de ser eleita e reeleita. Porque aí, quando você é reeleita, que você fez um bom trabalho. Né? Exato, que você realmente fez o que tinha se comprometido com os demais colegas. Mas, voltando à questão do gênero. Dentro do estado de São Paulo, são 240 subseções, ou seja, são fatias da seccional dentro do estado. 240 locais distintos em cidades, municípios, que formam a seccional São Paulo. Dessas 240, eu fiz agora recentemente, 41 são mulheres. Tá. Nesta última eleição agora de novembro do ano passado. O que até aumentou, porque eram 33, agora passou para 41. Mas ao mesmo tempo, se você pensar... Uma média de 15%, né? E se você pensar que são 240 subseções para 41 mulheres, então você vê quantas mulheres talvez tenham querido
se candidatar é por alguma coisa que se acovardaram no momento, né? Sim. Só que todas elas, eu acho que até um dos motivos, né, e uma das bandeiras da nossa entidade associação é também criar novas lideranças femininas dentro das subseções, porque e apoiar, né? Porque ou ela não sabe, ou ela não tem estrutura, ou ela tem medo. exatamente, muitas vezes na hora que vai, a pressão é tão grande para que ela não saia. Então, às vezes, a mulher não vai, porque ela tem uma família, tem filhos pequenos e tal, mas todas elas têm capacidade para gerir uma subseção. O que falta para elas talvez seja orientação. O apoio mesmo. O apoio. Fala, não, vai lá, se candidata, vai lá, tenta mostrar. E é muito curioso, porque nas subseções, o índice é de 15%. Mas no Conselho Estadual, menor ainda. Né, você não tem 9% de mulheres. E aí você vai para o Conselho Federal, eu tenho certeza que não tem 7% de mulheres. Então, quanto mais, entre aspas, hierarquizado, né? Menos mulheres ocupando o poder. E por que isso? Pois é. Por quê? Primeiro que o preconceito existe, né, Solange? Sim, sem Não adianta dúvida. falar que homem é igual a mulher que está na Constituição Federal. E na prática, isso não existe. Né? O preconceito existe e é o que você falou. É mulher, aí depende da condição social, depende da cor, depende da religião, não é? Sim. É impressionante. Ela tem que toda hora mostrar e provar que ela tem a capacidade. A mesma capacidade. Que o homem. E quando você assumiu, eu tenho certeza que muitos apostaram Sem que dúvida. você sucumbiria. Sem dúvida. Não é? Não, que não iria suportar o primeiro ano de gestão, que já iria entregar por, sei lá, já iria ser substituída pelo vice, que na época era um homem, né? Então, eles não nos conhecem. Você não acha? eu acho que sim. É impressionante. Eu acho que os homens não conhecem ou não sabem lidar com as mulheres. E a mulher também tem que perceber a força que ela tem. A hora que Claro, ela se imbui e claro. fala, eu vou fazer, Claro. ela é totalmente competente, totalmente capaz de virar qualquer jogo. Numa das campanhas da UAB, eu tinha um jantar numa subseção do interior do estado de São Paulo, em Altinópolis, e eu pedi para minha secretária, na época, comprar a passagem, para eu chegar lá a tempo do jantar. Isso é um jantar, ia estar prefeito, aquelas coisas da OAB que a gente conhece, né? Cheguei no balcão do aeroporto, a moça falou assim, mas o avião já subiu. Eu falei, como assim subiu? O horário está aqui. Colocaram no papel que me deram o horário da saída do voo, não do embarque. Resumindo, eu perdi o voo e não tinha como chegar em Altinópolis. São 600 quilômetros de São Paulo, né? Bom, aí você liga primeiro para achar alguém que te substitua, enfim. Se justificar. Aí o pessoal, muito brincalhão, né? Falou assim, olha, você só volta aqui se você fizer uma cavalgada. Um desafio. Desafio, claro, porque eles gostam, né? De desafiar. Vamos ver se ela vai topar. Fomos para lá. Menina, eu subi no tal do cavalo e falei assim, daqui não sai, daqui ninguém me tira, eu vou até o fim. Isto, é assim? Isto. E tinham aquelas paradas, porque de vez em quando para o cavalo tomar água, né? Bom, eu era a única mulher no meio de um monte de homem, de promotor de justiça, advogado, delegado, a única peão. mulher? A única mulher que topou o desafio, tá? Não, até porque, né, era desafio sim, mesmo. Menina, tinha naquelas paradas, peãozada, tudo na pingaça mesmo. Até eu peguei o tonelzinho deles, virei. Era à noite? Era do dia. Começou às 10 da manhã e terminou às 7 da noite. Tinha horas que eu ficava de pé, praticamente no cavalo, porque eu não aguentava mais. E a peãozada apostando. E você via o pessoal apostando. Que você não... Vamos ver se ela vai cair ou vai desistir, né? Então é incrível, Solange, porque você percebe que não há a solidariedade, né? O caminhar junto. Não é isso? Sim. Ao contrário, eles deveriam falar assim, vamos dar apoio para ela, porque afinal de contas ela está, né? Tá aí, mas eu acho que, eu diria até que a nossa associação, acho que vem por isso, né? A gente fica tentando conciliar, porque é da mulher conciliar, sendo que tem horas que infelizmente a gente tem que ir para frente mesmo. Sem dúvida, tem horas que a gente tem que provar e contra tudo e contra todos, né? Que foi o meu caso específico, né, Rosana? Exatamente. A Rosana sabe bem
Quer dizer, os homens falaram assim, você não vai, eu vou. Não, mas você não vai por isso, por aquilo, porque a gente vai apoiar fulano, beltrano, ciclano. Eu falei, poxa, eu trabalhei 15 anos dentro da entidade, exerci todos os cargos. Por que agora que eu me sinto preparada, por que eu não vou me candidatar? Eu vou. O máximo que vai acontecer é eu perder. Exatamente. Mas se eu perdesse, eu sairia de cabeça erguida e com a consciência tranquila de que eu tentei. E tentei e ganhei, né? E aí... E o que é legal é que na associação tem um monte de ex-presidentes da OAB, Exatamente. Né? E a história de todas... É a mesma, quase. De muita luta, né? De muita luta, de muita aprovação, de muitas dificuldades, mas todas elas são respeitadas pelas próprias mulheres. E pelas próprias lutas, né? Exato, pelo destaque que elas tiveram dentro da entidade. Né? E aí a gente pode levar, né, essa luta, essa dificuldade. Ela não está só na área profissional, né? Porque na área profissional a gente constata em todas as profissões que a mulher ganha menos. Sim. Que acaba se preferindo o homem porque ele não vai parir. Isso, não é tudo não isso? Vai ter a filha que ficou doente. Que ficou doente, né? Enfim, isso é real. Mas o que... Eu acho que o que me dói, e eu acho que obviamente dói a você, hoje mesmo eu recebi 2 links de 2 matérias. Uma das mulheres ainda hoje sendo mutiladas na genitália na Guiné. Na Irlanda, um grupo de mulheres que há quase um século protesta contra o machismo, escarneando no sentido de que elas se vestem de homens para mostrar que são tão capazes quanto, já que não são respeitadas enquanto vestidas de mulheres. Né? E todo dia você lê o jornal, notícias dos problemas da mulher na saúde, Sim. Na violência, não é? Sim. E até nos relacionamentos, né? Enfim. Realmente, quando a mulher se une, quer dizer, além daquilo que a gente já falou anteriormente, da válvula de escape, de você ter com alguém que já passou pela mesma situação que você, e a pessoa vai estar falando ali, e você está sendo solidária a ela, mas também a questão de você saber que às vezes sua cliente está passando por tal determinado problema. Isso que você falou da delegacia, né? Quer dizer, a delegacia da mulher, que é realmente voltada até, e a maior parte são delegadas, né? Quer dizer, elas se colocam também na situação da mulher, de tudo aquilo que ela está passando dentro da família ali, que é o nosso caso. Quer dizer, nós vamos estar recebendo também pessoas que foram vítimas de violência doméstica, vítimas de discriminação no trabalho, e a gente até pretende auxiliá-las mesmo até dentro do processo, se for possível, né, Rosa? Eu acho que o papel... Porque eu acho assim, acho que uma associação, por exemplo, de engenheiras, Sim. Ela vai ter muito para fazer e tudo, mas eu acho que a nossa associação, por ser de advogadas, tem muito a fazer, tem muito a socorrer, não é? Sim. Tem muitos campos abertos aí para a gente poder dar suporte para essas mulheres que estão precisando. Agora me conta, além, você mesma, né? Qual foi a maior dificuldade sua na área profissional? Tirando a OAB, né? Sim. Na área profissional, algum caso que te marcou? Ah, sim, vários, né? Marcar sempre tem aquele que talvez marque mais, né? Eu me recordo, assim, de algo que até... Você vê que os caminhos, né, que acontecem na vida da gente, eu sempre acredito, minha fé é essa, que nada é por acaso, nada. Tudo tem um motivo que a gente só vai entender com o tempo, né? Então, eu tinha um processo no Fórum do Jabaquara que me fazia ir muito lá ao Fórum do Jabaquara, que era uma senhora, né, que me procurar, e eu fiz ação de separação de corpos dela. Ela apanhava do marido. A primeira vez que ela esteve no escritório, ela chegou machucada. E até posso falar, porque ela é minha amiga hoje em dia, né? Como os caminhos, né? Hoje em dia, bom, depois eu vou chegar lá. Mas quando ela me procurou, eu falei para ela, ô Geni, olha o nome dela, né? Tem um simbolismo em cima dele. Ou você é daqui para o fórum, ou é daqui para o cemitério. A escolha vai ser sua, né? Quer dizer, você vê a pessoa ali fragilizada, a pessoa
já machucada, humilhada e uma série de outros fatores. Até me recordo que ela tem um casal de filhos, e na época eram pequenos, e ela foi com o casal e a minha secretária saiu com eles para dar uma voltinha enquanto ela podia desabafar. Tá. Bom, passado mais ou menos um mês, por aí, ela sumiu, né? Aliás, é uma característica comum nesses casos de família, né? A pessoa, naquele sofrimento todo, ela vai tentar ainda ver se consegue se conciliar com o marido, achando que aquilo foi só uma vez, que nunca mais vai acontecer. Que a pessoa acredita que pode mudar, né? Por conta daquela compreensão da mulher, né? Sim. A mulher é compreensiva, a mulher... Sim, é aquela questão, Rosana, principal, né? Ah, bom, eu tenho filhos pequenos com eles, vão sentir falta do pai. A gente entende tudo isso. Sim, sim. Só que até a experiência que a gente tem é que a gente sabe que a hora que deu o primeiro tapa, virá o segundo. Sim, e daí sim. a coisa tende sempre a piorar. Bom, passado um mês, ela me liga, doutora, pelo amor de Deus, posso ir aí e tal? Fala, venha, né? Veio no escritório, chegou, ela estava com o braço quebrado, com uma tala, tinha quebrado esse dedo aqui. Por quê? Ele a jogou da escada. Ele a jogou da escada, quer dizer, ela só não bateu a cabeça e não morreu porque não estava escrito que fosse assim. Bom, eu falei para ela, agora aquilo que eu te falei... Você ainda tem mais uma chance de não chegar no cemitério, Exatamente, né? exatamente, matou a charada, quer dizer, aquilo que eu te falei se concretizou e por pouco não foi para a segunda parte. Vamos então, podemos entrar com a separação de corpos? Ah, doutora, faça o que for melhor. Bom, fiz a separação de corpos, o juiz marcou a audiência, ele não compareceu, ela chegou na audiência toda machucada, né? O juiz determinou a liminar para que ele saísse da casa. E eu fui com o oficial de justiça. Cumpri. Quer dizer, aquela situação para o advogado, difícil, não resta dúvida. O oficial de justiça, que foi acompanhado de um outro, foram em dois, falou assim para ele, até lembro o nome dele, né? Falei, bom, o senhor tem aqui meia hora para pegar suas coisas, pôr numa mala, embora, está aqui a ordem judicial, o senhor tem que cumprir e tal, senão eu vou chamar a polícia. Quem vai me determinar de eu ir embora desta casa? A casa é minha, aquela coisa. Bom, eu estou contando tudo isso para chegar, porque é marcante, porque você acompanha ali, por ser advogado, você acompanha a vida da pessoa. Sim, você faz parte da vida da pessoa. Sim. Você auxilia a pessoa na hora que ela mais precisou. Né? Sim. Bom, ele fez a mala, porque, né, falou, vai chamar a polícia, então tá. E eu fiquei depois dentro do carro esperando essa situação, né, o desfecho da situação. E eu nunca me esqueço, e acho que vou morrer nunca me esquecendo da cena dos dois filhos assim no portão, assim na grade, e o pai virando as costas e dando tchau para eles, né? Então, por mais que você saiba tudo aquilo que ele fez, a situação toda, é uma situação que também marca os filhos para sempre, né? Quer dizer, e hoje em dia eu sei que não, mas na ocasião, se eles tivessem compreensão, talvez culpariam a mãe, né? Falando, mãe, você fez meu pai sair de casa com uma mala, sim, né? Mas não tenha dúvida. Bom, saiu de casa, ela até pagava prestações da Caixa Econômica e tal, não conseguiu arcar, foi morar com a mãe, com os filhos. Bom, aí o processo só foi aumentando, né, Rosana? Era uma ação de separação de corpos, virou uma separação litigiosa, que por sua vez virou uma execução de alimentos, que por sua vez depois virou uma conversão de separação em divórcio, né? Então foi aumentando e tal. E isso, assim, eu tinha outros processos no Fórum do Jabaquara, mas eu comecei a gostar de ir lá em função desse processo, de conhecer o pessoal na sala do fórum. Ah, Solange, você de novo, tudo bem? Porque é uma subseção na época, né, há 20 anos atrás, era uma subseção pequena, poucos advogados, você, né, encontrava sempre os mesmos, né? E vários deles eu encontro até hoje, se você for lá. Bom, passados uns anos depois, eu sei que ela se separou efetivamente. E como ela se separou, não, ela se divorciou, porque eu fiz o divórcio. Como ela foi morar na casa da mãe, ela tinha um vizinho que havia sido namorado dela. Aquelas histórias dos caminhos. Né? Graças a Deus, né? Que isso existe, né? É um conforto, né? Geni, nossa, o Márcio, voltaram. Resultado, ele havia se separado da mulher também, começaram a namorar, eles foram namorados na adolescência.
voltaram a namorar e se casaram. E a Olha! doutora Solange foi madrinha de Madrinha de casamento. Quer dizer, por que isso? Porque, felizmente, ela reconheceu que eu, talvez no momento mais crucial da vida dela, eu fui o apoio foi muito mais do que advogado, mas amigo, né? De você estar ali acompanhando todos os problemas, né? E você sabe que eu acho que essas são as diferenças, né, da advogada, né? Dificilmente Sim. um homem Se teria envolveria, essa solidariedade. E uma vez, é uma longa história, mas o juiz deu a ordem de busca e apreensão dos 3 filhos da minha cliente. Cumpri também a ordem, pegamos as crianças. Eles ficaram uma semana dentro da minha casa com a minha cliente. Porque ela não tinha para onde ir. E era muito engraçado, porque meus 3 filhos pequenos falavam assim, mas que isso, Quem né? são, né? Mas eu acho que a gente é muito da paz, né? Sim. A gente vai para a guerra e na boa, né? Mas como a gente gostaria de um mundo Diferente, né? muito diferente, não é? Mas você veja quantos que a gente poderia dizer que fizeram o que você fez. Quer dizer, de acolher. Porque, Mas é situação, talvez você fizesse. Sim. Mas eu vejo muito mais mulheres fazendo do que homens. Sim. Porque aí é aquele distanciamento, né? Emocional, né? A gente acolhe, né? Usando até o instinto feminino maternal, né? Claro. Você acolhe, né? Eu começo a achar que poucos homens lidam com um sentimento, seja na profissão, seja em relacionamento. Sim, o sentimento ainda é pior. É algo pior. difícil, né? É algo difícil de lidar. Mas, quer dizer, você acolheu essa. E você veja hoje em dia, tenho certeza. É né? amiga, amiga, né? Adoro ela mudou, tá em Rio Preto. Ela superou tudo aquilo porque então, você. só para você ter uma ideia, o marido, então, na época, e ficou provado na justiça, montou um flagrante para ela ser presa na frente dos 3 filhos pequenos. Os policiais acharam droga dentro do carro dela. Ah, meu Deus, tá. Então ela foi presa, aí Nossa. ele vem e pega os filhos para ele, tira ela de casa e aí começa a guerra. Né? Ela saiu rapidamente da prisão, profissional, formada, alta executiva de um banco, uma senhora, ela tinha na época 40 e poucos anos, isso já tem uns 20 anos, eu tinha de advocacia 30 e poucos anos, então assim, e na sentença criminal o juiz fala, ficou aprovado que foi uma armação. Tá? E aí a gente conseguiu... E o dano que sofrido nunca mais se recupera, Imagina. né? E aí a gente conseguiu, com laudo médico e psiquiátrico, nas crianças, provando o dano que elas estavam tendo, que elas não estavam sendo cuidadas, nada, eles simplesmente nada. Aí a gente conseguiu a ordem. Mas e aí não tinha para onde ir. Então é o que você fala, a gente acompanha todo esse drama e vocês não têm noção da quantidade de histórias, né? Até você falou qual marcante. Eu me lembro também de uma senhora, foi no Fórum da Lapa. Fui fazer a separação dela, logicamente mantendo o segredo profissional, mas na ocasião, assim, na separação, o marido iria continuar pagando as contas de dentro de casa, tudo, IPTU e tal. Aí o promotor olhou para mim... Ele quis ser o provedor, né? O promotor olhou para mim assim e falou assim, doutora, o que está acontecendo, né? Porque não é usual isso, né? Então, se a pessoa se separa, quer dizer, cada um vai manter sua vida e suas contas. Não se separa e continuar mantendo... E, aliás, os filhos já eram maiores de idade. Né? Ele ia continuar bancando a casa. Aí eu, né, como eu já o conheci, o promotor, falei assim, doutora, é que ele arrumou alguém agora 20 anos mais jovem que ele, né? Então, ele, talvez a culpa, né? Não cheguei a falar isso para o promotor, mas ele entendeu. Tudo bem, de acordo e tal. Só que chegou na audiência, já era um casal que tinha, 30 anos de casados, né? Então, o juiz, embora logicamente fosse consensual, ele falou para ela, dona Ivone, a senhora concorda? Ela olhou para mim, olhou para ele e desabou a chorar. Mas aquele choro de soluçar, assim...
E aí o juiz olhou e falou assim, doutora, leve sua cliente lá para fora, dá uma água com açúcar para ela e depois volta e a gente continua. E aí você se coloca na situação daquela mulher que ela não sabia, Rosana, que ela estava sendo traída. Porque, logicamente, devido ao segredo profissional, eu sabia qual era o motivo que estava levando. Tá. Ele falou para ela que estava saindo de casa para viver sozinho. E aí eu já vou contar, assim, detalhes, né? Essa senhora pegou e fez uma feirinha, que até ela brincou comigo na época, feirinha do lar, Tá. separou lá lençol, coisas de casa lá, para ele, coitadinho, queria morar sozinho. Claro. Então ele não poderia ir morar sozinho, Judiação, desamparado. judiação, a mulher continuando E aí a você cuidar. tem vontade de falar, puxa vida, acorda, mas né, você não pode falar, Não, é porque difícil, foi é falado, difícil. foi contado, como ele também era meu cliente, eu não podia falar. Bom, tudo bem. Chegou lá, fui, dei água com açúcar para ela voltou. Aí inclusive eu falei para ela, dona Ivone, a senhora que tem que saber, né, que a vida é sua, mas a gente já chegou até aqui, né, agora de terminar, e ele vai continuar pagando as suas contas. E eu já tinha falado muito com ela, né, Rosana, mas a emoção ali do momento, e você se coloca, mais uma vez, né, a mulher se coloca na situação, e eu sabendo daquilo que ela estava passando que ela não sabia. Fizemos a separação, eu me recordo perfeitamente. Ele terminou, assinou, levantou, virou as costas e foi embora correndo. Se fizer aquela coisa assim, eu não quero nem olhar para trás. Foi embora. Bom, passou acho que 1 ano, 2 anos, ele me procurou, eu fiz a conversão de separação em divórcio. Só que aí eu logicamente tive que entrar em contato com ela e ela falou assim, doutora, a senhora sabia que o fulano tá morando com outra pessoa que ele conheceu no trabalho, que é muito mais jovem com ele? Eu falei, puxa vida, dona Ivone, você vai ver como é que é a vida, né? Quer dizer, você se sente, quer dizer, depende da situação também, mas você se sente, puxa vida, né? Essa senhora foi enganada 2 vezes, né? Foi enganada pelo marido, foi enganada por mim. Mas a gente tem que manter o sigilo profissional. Não tem jeito. Não tem jeito. Não Você tem não jeito. pode falar para ela, não, veja bem, ele não está se separando para a senhora para morar sozinho. E ela ainda até falou para mim assim, olha, se arrependimento de eu ter feito aquele choro. A trouxa A para ele trouxinha levar. levar. Mas você sabe complicado. que... Não, é muito complicado. Você sabe que... Não, você sabe, claro. Os internautas também devem saber. Mas eu admiro o trato com a mulher que é dado, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Né? Na Europa, a mulher, quanto mais velha, ela é mais respeitada pelo homem. Não sabia. Pela história, pela luta. Né? Então, esses romances que a gente vê nos filmes, é real mesmo. O homem, ele não fica procurando um corpinho mais jovem para se sentir mais viril. Não, ele quer uma companheira de verdade. Sim, uma pessoa ali, não é atrás, né? Como se fala, ser uma mulher, a mulher que está atrás de um grande homem, sempre existe uma grande... Isso é uma barbárie, Eu né? falo, não, ao lado de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Por quê? Porque um sobe, o outro sobe, um puxa o outro. Óbvio que uma grande mulher terá ao lado dela um grande homem. Sem dúvida. Não é verdade? Porque senão não... Vocês é que agora você falando sobre isso, assim, né, passando por Europa, que você falou, não, Estados Unidos, mas foi para Europa. Eu assisti a vida lá da Margaret Thatcher. Sim. Quer dizer, uma figura o companheiro feminina. dela, você viu o marido dela? Uma figura feminina, a vida dela, né? Assim, você vendo quanto ela sofreu de preconceito. Nossa. Que ela chegava até para o traje dela, né? Os homens todos de terno e gravata, e na época, logicamente, chapéu, aquelas coisas assim, e ela procurava mostrar até nos trajes o respeito, né? E foi, pelo próprio trabalho dela, se tornou. Mas o quanto ela deve ter sofrido, né? Eu não sou do PT, mas eu vi uma matéria escrita por um homem, pelo Gregory, acho que foi no estado de São Paulo, na Folha, onde ele começa a falar assim, que país é esse onde uma mulher que ocupa um poder vira barganha, qualquer coisa assim,
ela vira todos os nomes pejorativos. Tá. Mas o homem político, não. Tá. Né? Então, até nisso, quando se qualifica uma mulher, né? Ela é ridícula. Ele teve infelicidade ao falar. Porque ela, olha que coisa... Entendeu? Então, até nisso, né? Há o desrespeito à figura da mulher. É baranga, né? Que eles falam. Baranga. Então, até isso a gente tem que combater. Querendo ou não, ela está ocupando a presidência da República. Lógico. Então, o cargo exige respeito. Sim. Uma mãe de família, o ser mãe faz com que ela tenha que ser respeitada. Sim. Não é? Então, gente, até isso a gente vai ter que resgatar, não é só... Agora, você acha que essa coisa que não mudou, porque muito tem se falado da dificuldade do homem em lidar com essa mulher que trabalha, moderna. Você acha que não evoluímos e que realmente o homem continua perdido no lidar com essa mulher? Ainda está muito perdido ainda. A gente, logicamente, você vê os jovens casais, quer dizer, que eles já dividem até as tarefas domésticas, você cozinha, eu lavo, outro assim. Mas o pessoal mais antigo, você sabe que é muito difícil você tentar fazer com que ele também evolua nesse sentido. Para mim, é uma evolução, né? Você também ter até divisão de tarefas pra eles de casa, acharem, do lar, né? Mas eu acho que para eles acharem que a gente não está falando que eles saíram do ogro pro... Eu acho que a gente devia mudar até o nome e falar não em evolução, mas em mudança. Mudança. Né? Porque evolução dá a impressão que o cara saiu de Neandertal, né? Isso, Não, de mudar, né? Eu vejo isso na relação dos meus 3 meninos, né, com as namoradas, mas ainda tem mesmo assim... Um ranço, né? Tem um ranço, porque não adianta, a mulher gosta de de paparicar, não é? Sim. Não é? Mas às vezes eu vou na casa das minhas amigas assim, tá o filho lá sentado no sofá, mãe, traz uma água pra mim. Aí eu fico olhando... Quando você vai ver, ela traz a água para ele. Quer dizer, acaba a mulher estragando, abre aspas, né, o filho, no sentido assim, poxa, não é criança mais, né? Você quer água, levanta e vai buscar. Mas né? eu já vi cena pior. Então a mãe vira para a filha e fala, ô Maria, pega água pro Pedro. É pior ainda. É pior ainda. Porque aí ela está estimulando 2 vezes, né? Quer dizer, aqui lá. A própria nora constrangida vai buscar água correndo para não criar problema para a sogra, né? Então é muito complicado, não é? Agora, o que você acha que você acha que isso é fruto do machismo que ainda impera no Brasil? Sem dúvida. Principalmente quando você vai... Quer dizer, aqui em São Paulo, em todo lugar, né? A gente ainda acha, até as situações pontuais que nós contamos aí da nossa profissão. Mas qualquer coisa, até você falou num assunto que depois passou, a questão de raça, né? Quer dizer, a gente fica imaginando, eu conheço colegas advogadas negras, que quer dizer, a gente sofre preconceito, elas sofrem dobrado. Sim, com certeza. Teve uma colega agora recentemente que até me escreveu no Facebook sobre isso, que ela no exercício da profissão, ela foi até um Banco do Brasil, e para passar na porta eletrônica, só que o detalhe, ela estava com o cliente, ela estava indo fazer um levantamento judicial. E a porta não abria, e a porta tal, enguiçou e não sei o quê, e ela falou assim, olha, foi flagrante que era pela minha condição, não era porque eu estava carregando um revólver dentro da bolsa, não. Era porque o cliente dela, inclusive, já tinha entrado na agência, e ela ficou lá, tal, presa. Então, você vê, quer dizer, dependendo da situação, no caso da mulher negra, até hoje eu não vi uma presidente da OAB negra. Eu vi a doutora Eunice, que é Eunice de Jesus Prudente, que ela chegou à diretoria da seccional. Sim. Quer dizer, mas é uma pessoa extremamente respeitada, e aí, né, rendo minhas homenagens a ela. Agora, eu vejo assim, a própria mulher negra, às vezes ela não concorre a nada por uma questão, ela fala, poxa, eu vou sofrer tanto. Mas eu vou te provocar agora. Agora eu vou te provocar. As poucas mulheres que ascendem, não.
eu estou aqui tentando, forçando a memória, Lembrar. quantas foram de defender a questão da mulher? Ou quantas não seguiram a trilha da masculinização? Você tem razão. Tem Não razão, sim. Que é aquela coisa, talvez por não ter justamente um local para elas poderem se aglutinar. Ou para se apoiar. Mas que todas sofreram, com certeza. Mas eu acho que é uma coisa de que talvez fique mais fácil fingir que não existe. Ah, tá. Entendeu? Tá. Até para poder conviver. Para que eu vou, né, enfrentar? Eu conheci uma grande mulher, advogada, mas nunca exerceu advocacia, ela preferiu ficar auxiliando o escritório na parte administrativa, mas com todo o conhecimento jurídico. Sim. Ela não tinha o respeito de ser advogada. Né? Era assim, era como se ela fosse vista como uma grande secretária. Tá. Mas é porque ela mesma não se impunha? Eu acho que é o se impor masculino. Pode observar que as mulheres que se impõem seguindo o padrão masculino de exercício de poder, elas não têm o respeito dos homens que os homens têm por aquelas que defendem e lutam pela mulher. Eles podem não saber o que fazer com essas mulheres, terem raiva dessas mulheres, né? Ai, que coisa chata, só fala nisso e tal. Né? Mas eles respeitam estas muito mais na questão, né? Até como mulheres, que elas souberem enfrentar, do que aquelas que, né? Ou ficam meio andrógenas, né? No modo, ou infelizmente segue o padrão masculino mesmo. Mas voltando à questão mesmo dos jovens, né? Quer dizer, como é que você vai fazer uma formação para que futuramente a gente não sofra se dentro do próprio lar a mãe muda os padrões, né? Ela não consegue mudar o padrão. Aí você pega, então, uma mulher que não consegue se libertar dos grilhões, né? Numa violência. Então, olha o menino ou a menina naquela família. O menino vendo o pai agredindo e a mãe sofrendo. A menina vendo o pai, né? A mesma cena. Este menino tem tudo para ser um agressor futuramente. não é? Um homem violento. E a menina tem tudo para seguir o padrão daquela que é obrigada a aceitar, apanhar. Então, né? Eu vejo como solução, Solange, educação. Mas educação bem no começo mesmo. Eu acho que equiparando com a nossa idade, para não perder tempo no ginásio, que seria na nossa época, né? Que acho que hoje seria a oitava série. Mas eu acho que as meninas e os meninos estão tão evoluídos que a oitava série acho que já é tarde. Tá? Eu acho que tem que ir lá para o ensino básico mesmo, para mostrando igualdade, tem diferença física, tem na força, não é? Mas a capacidade é igual, com certeza, ou mais, depende da situação. As capacidades são diferentes. Diferentes. Não é assim? Sim. Está provado que o homem vê preto e branco. E está provado que a mulher vê todos os outros, mas ela não consegue ver tanto preto, né? Mas ela... Então, é a complementação que é bárbara. Então, agora, você veja a questão que você estava falando aí da mãe, do filho. A gente vê, hoje em dia, infelizmente, muito da educação que a gente vê pelas novelas, né? Quer dizer, como eles desprestigiam as mulheres, como... Né? E isso incutido um dia, 350 dias que leva uma novela, né? Sim. Você vê situações assim... aliás, até voltando à nossa questão da profissão, tem uma advogada lá que eu falo assim, puxa vida, né? Puseram na televisão uma advogada que não foge totalmente dos padrões reais. Aliás, não sei se você viu, Zana, eu acho que você não assiste a novela. Tem a audiência, quer dizer, as pessoas discutem entre elas, as pessoas falam entre elas. Nessa novela que está passando aí, eu vi a audiência onde o juiz ia ler o resultado do exame do DNA. Gente! Isso é é surreal. Então eu fico imaginando assim, a pessoa que assiste, né, a novela,
Aliás, fica imaginando, não, é real mesmo. A pessoa chega para você e fica E fala assim, imaginando. eu quero falar com o juiz. É, exato. Vou falar com o juiz, vou discutir com as testemunhas. A audiência levou a amante, a mulher, tudo para dentro de uma audiência. Então, o nosso tempo Tá está começando a esgotar, mas eu queria uma avaliação sua, né? Como é que você está vendo essa meninada que está vindo aí eu não vou julgar, mas com valores tão diferentes do que você viveu, que eu vivi, Sim. onde meninas com 9 anos estão sendo sexualizadas pelas mães, os meninos continuam a aprender que tem que bater para ser homem, tem que comer para ser homem, né? Desculpa o termo, mas infelizmente é o que a gente ouve, é isso que eles falam, né? Você acha, como é que a gente sai disso, Solange? Difícil, né? É como você falou, a educação sempre é a base, né? Dentro da UAB, nós temos lá o projeto UAB Vai Escola. Que acabou, não, agora a gente começou um pouquinho. Lá dentro da subseção do Jabaquara, a gente continua. Então, nós vamos para as escolas de ensino médio, pelo menos uma vez por mês, os advogados fazem isso. E eu procuro muito contar as histórias reais, que ali é ensino médio. Então, eles têm na faixa de 15 anos. E conto para eles situações reais e falo o que é união estável, o que é divórcio, o que é separação, alimentos. Pô, é muito engraçado quando você vai falar dos alimentos para eles. Eu falo assim, olha, tem uns aí que tem 3 filhos, um com cada mulher. Você sabia que tem que pagar pensão para eles. Pensa bem antes de fazer e tal. Então, assim, é o mínimo que cada um de nós pode fazer, tentar melhorar o seu universo. Então, meu universo pequeno, mas a minha parte, né, como cidadã, ir às escolas, mas então, tentar fazer a cabeça, né, dessa juventude. Então, vamos fazer uma força-tarefa. Uma força-tarefa na nossa associação para sair falando nas escolas públicas e privadas sobre a questão de gênero. Sim. Né? Vamos só discutir a partir de que idade. Eu acho que é terro mesmo. Porque é isso. Né? Dependendo as diretoras, elas dão essa abertura para a gente. Porque elas, como você bem falou, quer dizer, elas convivem com eles dia a dia, tá vendo que se a formação, se dentro de casa não há formação, tá tendo, aí elas competem, né? Formar o mínimo necessário. É o mínimo. Então, a gente juntando algumas classes ali, falando sobre essa questão, você está tentando mudar o futuro, para que as pessoas, para que as mulheres não passem o que nós passamos, né? Então eu vou falar assim, espero, porque eu acho que os nossos netos vão ver isso, não é? Sem dúvida. Mas que enquanto isso as mulheres como nós, de repente tenham um final feliz como a sua cliente, não é? Sem dúvida. Final feliz e muito feliz. Porque nós, mulheres, adoramos finais felizes, não é? E reais, né? Não é novela, não é real. Então, eu quero agradecer muito a sua presença aqui hoje, Solange. A gente vai voltar para falar do que a associação está fazendo. Foi um grande prazer começar o ano com você aqui. Eu que agradeço, Rosana. Agradeço a você pela gentileza do convite. Agradeço aos internautas, né, pela paciência em nos ouvir. Um bom 2014 para todo mundo. Paz e sucesso para todos nós. Muito obrigada. Amém. E eu vou falar agora de coração, que neste 2014, você, mulher, consiga lutar contra todas as forças, consiga, de cabeça erguida, né, sobreviver a tudo isso. Estamos aqui, a associação está aqui, né? As mulheres têm que se unir. E os homens? Não é difícil compreender uma mulher, é muito mais fácil do que você imagina. Então, é época de união, é época de começar realmente a construir um mundo melhor. Nos vemos em 2014. Grande prazer, bom final de semana.